Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto que eu já tratei uma vez, de por que a deflação não é o natural numa economia como é hoje. A economia que nós temos hoje, que é considerada chamada economia de massas para uma transição de economia pós-moderna. Tá? Só que hoje, aqui no Rascunhos Econômicos, nós tratamos de economia como ciência. Eu, Léo, venho tratar de um assunto acessório à aplicação microeconômica para explicar por que a deflação não é natural mais. Hoje eu vou tratar falando o seguinte: uma afirmação que eu fiz naquele vídeo, cujo o link eu vou deixar aí na descrição, que é o mito da deflação. Eu vou falar sobre uma afirmação que eu falei e gerou muita polêmica no Twitter, gerou muita gente dando risada, esse tipo de coisa, e eu até arrumei umas brigas aí com alguns amigos nas redes sociais, que é o seguinte: esse canal é um canal de divulgação científica. Eu posso me envolver, fazer umas piadinhas, tirar sarro, mas esse canal é de divulgação científica. Quando eu falo de ativos, de criptomoeda, de rendimento de juros, esse tipo de coisa, eu falo com visão, com puro intuito de divulgação científica. Tá? Não é com intuito de pesquisa, não é com intuito de desenvolvimento de teses acadêmicas, é apenas divulgação científica, por hora. Mas, uma coisa que eu nunca farei é recomendação de investimentos, trabalho em mercado financeiro, em ativos, recomendação, torcida para ativo subir, torcida para ativo cair. Eu nunca faria isso, eu nunca farei, eu não tenho interesse nenhum, não combina com a minha personalidade fazer torcida de futebol para ativo financeiro ou criptoativo. Tá? E qualquer fala que eu fale contra um ativo ou contra uma opinião que vocês têm, é somente porque eu cheguei nessa conclusão. Não há nenhuma segunda intenção, não há conflito de interesses. Tá? Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso? Houve uma grande celeuma aí no Twitter que eu digo que deflação para a economia atual é pior do que inflação. Léo, como assim a inflação destrói o trabalhador, não sei o quê? Veja, primeiro de tudo, eu não estou falando que inflação é bom. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que deflação é pior. Ou seja, uma economia com uma taxa de inflação constante e previsível é melhor do que uma economia com taxa de deflação constante e previsível. Léo, que absurdo que você está falando. Leiam Milton Friedman. Leiam todos os artigos que ele trata de o que se deve fazer com um problema inflacionário, quando ele trata de rigidez de salários. Leiam todos os artigos dele. Fischer, que foi um dos... Fischer era um grande econometrista também. Que foi um dos grandes advogados contra a moeda fiat. Ele deixava bem claro que a deflação tem efeitos ruins sim na economia, piores do que o movimento inflacionário. Só para conceituar vocês de que tudo que eu falo aqui, com certeza são coisas que eu concordo, mas não são coisas que saem da minha imaginação. Tá? Um assunto ou outro que eu trato da minha opinião em si, eu falo para vocês. E eu nem me aprofundo. Tá bom? Porque esse canal é de divulgação científica. Não é um podcast, não é um canal de divulgação institucional de investimentos, porque eu montei uma corretora, esse tipo de coisa. Não. Tá? Então, aqui eu vou falar que deflação na economia atual é pior que a inflação. Tá bom? Para isso, eu quero que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se e ativem a notificação aí, o sininho, né? E desde o começo, curtam e comentem, tá? Eu peço muitos comentários, porque comentários e curtidas nas primeiras horas do vídeo aumentam muito a distribuição. E se possível, mandem valeu demais aí. Vou deixar alguns livros aí na descrição também, que são links afiliados da Amazon, que podem orientar um pouco esse tema que eu estou introduzindo aí para vocês, tá? Pessoal, primeiro de tudo, deflação é pior que inflação. Vamos fechar o dicionário, tá? Quando eu falo de inflação, eu estou usando teoria quantitativa da moeda. Para a teoria quantitativa da moeda, inflação é aumento do nível de preços. Não, Léo, mas Mises não sei aonde falou não sei o que, tem Rothbard, tem não sei o que. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Se você pega o que Mises falou na teoria da moeda do crédito, o que ele falou em ação humana, está bem claro que ele está querendo dizer que o que causa a inflação é o aumento da base monetária, contanto que não haja aumento do nível, que não haja aumento da demanda por dinheiro.
Isso é basicamente o que a teoria da quantitativa da moeda também fala. MV igual a PY. Y é o PIB, é a renda nacional, é a produção, não importa o que você está utilizando, contanto que você... Isso aqui é que nem equação de física. Se você mudar a unidade de um fator, você pode mudar de outro. Então, se nós estamos falando de renda nacional, nós estamos usando a velocidade de circulação da moeda da renda nacional. Se nós estamos falando de uma pequena economia, nós estamos usando... Entendeu? Vocês vão mudando aos poucos. Beleza. Isso aqui, Y, é o caramba da demanda por dinheiro. Isso aqui é aumento da base monetária ou a base monetária, isso aqui é a velocidade de circulação da moeda. Ela mostra quanto da base monetária pode virar poupança ou não. Isso é tudo que Mises fala teoricamente, só que tem um problema. Mises não gosta da expressão nível de preços. Ele não gosta de nível de preços. Tudo bem, não tem problema. Só que em neoclássica, na síntese neoclássica e na economia, nós não podemos pegar o Mises e colocar um chapéuzinho nele e falar que ele é especial, todo mundo vai falar que nem ele. Há muitos gênios na economia e há muitas pessoas que não são geniais, mas são muito dedicadas e trabalharam muito para isso. Tem Fischer, tem o Wicksell, tem Milton Friedman, tem a Chalian, que se eu não falei o nome dele errado. Tem muita gente que se dedicou nisso. E outra, você tem 50 anos de produção econômica posterior com uma teoria que Mises propôs de uma certa forma, que é a praxeologia, só que é uma teoria atual que não é tão atual, ela já é uns 20 anos velha. Nossa, falei anglicismo puro, né? It is 20 years old, né? Isso é 20 anos velho. Isso já faz 20 anos que existe expectativa racional, né? Que, se você parar para pensar, é praxeologia. Se você parar para pensar, veja um vídeo que eu falo que a escola austríaca é sim relevante, tá? Bem, em teoria quantitativa da moeda, inflação é o aumento do nível de preços. É quando você tem uma variação do nível de preços, delta é variação. Quando você tem uma variação maior que zero. Quando você tem uma variação menor que zero, você tem deflação. Tá? Quando os preços diminuem percentualmente, generalizadamente. Isso é deflação. Léo, mas na escola austríaca... Veja, o próprio Rotterbach, quando ele trata de deflação, ou quando outros austríacos contemporâneos da Mises tratam de deflação, eles falam, não, inflação é o aumento da base monetária. Tá? Não correspondido pelo aumento do nível de demanda por moeda. Beleza. Só que aí, quando eles falam de deflação, eles estão falando que deflação é apenas a diminuição do nível de preços. Que aí eles não falam do nível de preço, eles falam do aumento de poder de compra da moeda. Que no fim e ao cabo é a mesma coisa. Então, deflação é a diminuição do nível generalizado do nível de preços. Inflação é o aumento generalizado do nível de preços. Não, Léo, o problema é o poder de compra. Não, você pode ter inflação, aumento generalizado do nível de preços, mesmo se o poder de compra aumente. Veja como eu estou gastando 10 minutos do vídeo só para fechar vocabulário. Por quê? Porque aí, do outro lado da tela de quem está me assistindo, existem pessoas que pensam que são austríacas, existem pessoas que são marxistas, existem pessoas que são liberais, neoliberais, ortoliberais. Então, eu estou fechando o vocabulário e aí vocês veem filhos de Deus aí falar, Léo, seja mais objetivo. Meu amigo, isso aqui não é entretenimento. Isso aqui não é entretenimento. Se tivesse entretenimento, eu fazia botox, preenchimento facial, sei lá que raio que eu fazia, eu colocava a câmera na minha cara. Isso aqui, ó, folha de papel. Folha de papel, aula. Introdução à economia. Conceitos econômicos. Matéria de graduação. Divulgação científica de economia. Só. E eu estou gastando 10 minutos só para fechar vocabulário. Por quê? Porque vocês pulam. Em vez de vocês irem e pesquisar introdução à economia, vocês já vão na escola austríaca. Tudo bem, não tem problema, mas vocês estão aprendendo outra língua. Aí tem que despoluir tudo, por quê? Porque vocês acreditam no demiurgo. Vocês acham que alguém está tentando enganar vocês. Ao mesmo tempo que vocês caem em golpes. Vocês confiam muito para umas coisas e desconfiam muito para outras. Mas enfim, vamos embora. Então, deflação é a diminuição do nível de preços. Inflação é o aumento generalizado do nível de preços. Tá? Quais são os problemas da inflação? Qual é a problemática da inflação? Poder de compra é uma coisa que tem que ser colocada aqui também. Tá? Poder de compra, que é o que Hayek falava que era realmente a inflação, que é a perda de poder de compra do dinheiro, tá? Do dinheiro. Mas hoje nós já entendemos que é o poder de compra médio da população, tá? Da população economicamente ativa, da PEP, né? Da PEA, perdão, PEP é outra coisa, da PEA. A população econômica, a diminuição do poder de compra, que também é PP, né? Purchase Power. A diminuição do poder de compra da população economicamente ativa, é inflação. O aumento de poder de compra da população economicamente ativa é deflação normalmente. Porque, na verdade, deflação é o aumento, é a diminuição nominal do nível de preços. Por quê? Porque você pode ter perda de poder de compra
num ambiente deflacionário. Já vou explicar isso. Léo, você está enrolando muito. Eu tenho que explicar para vocês. Vocês não sabem nada sobre esses termos. Vocês não param para pensar. 20% da minha audiência apenas é capaz plenamente de ler. Por quê? Porque eu falo em língua portuguesa. Né? 80% da minha audiência é alfabetizada, mas não é plenamente. Eles ouvem as palavras, não sabem o que elas significam. Tá? Léo, não é assim. Tá, então por que você prefere mandar áudio no WhatsApp em vez de escrever? Por quê? Porque é difícil ler, né? É difícil que outra pessoa te entenda. Né? Parabéns, provavelmente você é analfabeto funcional. Ai, Léo, isso é muito triste você ficar chamando sua audiência de analfabeto funcional. Veja os comentários aí. Bem, e a caneta também. Bem, a perda de poder de compra é inflação. E a perda de poder e o aumento nominal do poder de compra do dinheiro é deflação. Tá? Bem, por que deflação é pior que inflação na economia atual? Qual é o problema da inflação? Qual é o problema inflacionário? O problema inflacionário é que as reservas, que são os savings, perdem valor no tempo. Ou seja, para a inflação, num ambiente inflacionário, deixa eu escrever tudo aqui, né? Vamos fazer assim. Num ambiente inflacionário e aqui no ambiente deflacionário, tá? No ambiente inflacionário, nós temos o poder do tempo. No ambiente inflacionário, o tempo diminui o valor. No ambiente deflacionário, o tempo aumenta o valor. Valor do quê? Das savings, que é poupança. Tá? Da sua poupança ou do seu patrimônio. Tá? Se você tem um carro, num ambiente deflacionário, o carro vale mais amanhã do que vale hoje. Então, se você comprou um carro, fica mais fácil você estar poupando dinheiro, mesmo que mais imperfeitamente, do que se você tiver um terreno, se você tiver uma barra de ouro, se você tiver um Bitcoin. Tá? Então, no ambiente deflacionário, o patrimônio aumenta de valor. O que é, Léo? Pecuniário. Léo, o que é valor pecuniário? Já fiz um vídeo aí sobre valor e preço. Tá? Vou deixar aí na descrição também. Você aumenta o valor pecuniário no ambiente deflacionário. Você aumenta o valor referente ao valor pecuniário. O valor pecuniário vale mais no ambiente deflacionário. No ambiente inflacionário, você precisa de mais valor pecuniário para comprar outras coisas. Então, o que você está guardando perde valor no tempo. R$1 milhão de 1995 era muito mais dinheiro do que é hoje. Eu acho que seria equivalente a 8, 10 ou se não 12 milhões de reais hoje. Tá? Era muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro do que é hoje. Se nós tivéssemos um ambiente deflacionário, R$1 milhão de 1995, hoje seria equivalente a R$500 mil. Seria R$1 milhão de 1995 hoje, seria equivalente a R$500 hoje, vamos supor. Vocês verem que vai perdendo valor com o tempo. O que R$500 compra hoje, você precisava de R$1 milhão de 1995. Ou, um outro exemplo melhor, o que 20 mil cruzeiros compravam em 1994, né, 20 mil cruzeiros reais compravam em 1994, hoje você precisa de apenas R$100, vamos supor. Mudou o padrão monetário, mas veja, você precisa de menos dinheiro do que você precisava na época. Vocês entendem? É porque a deflação está tão longe da gente, né, que os exemplos são meio ruins. Mas aí você tem que, no ambiente deflacionário, você não tem incentivo para gastar. No ambiente deflacionário, o seu incentivo é guardar dinheiro. Por quê? No ambiente inflacionário, o seu objetivo é gastar. E aqui é não gastar. Né? Por quê? No ambiente inflacionário, se você tem 50 mil reais, se você tinha 20 mil reais em 2014, em 2015, você deixou no CDI até hoje, você teria uns 50 mil reais, 49 mil reais, alguma coisa, não considerando impostos. Esse dinheiro, em 2015, você podia comprar uns 4, 5 iPhones do último tipo, né? O último modelo. Hoje você não compra 3 do último tipo com 49 mil reais, porque você tem já. Mas mudou muito, mas não importa. Você sabe que é melhor você gastar hoje, porque o dinheiro perde valor. Principalmente se você não deixar rendendo juros. Se você deixar na conta corrente sem render juros, você sabe que o dinheiro vai perder valor. O que você comprava com R$1.000 há 10 anos, hoje você precisa de R$3.000, provavelmente. Né? O dinheiro brasileiro, principalmente, perde muito valor com o tempo. Isso é inflação. Tá? O poder de compra do dinheiro perde. Já a deflação é, por exemplo, o dólar de 2014 a 2024,
ele foi deflacionário de uma determinada maneira frente ao real. Né? O que $500, o que $100 compravam em 2014 eram R$ 250. Em 2024, $100 comprava R$ 550. Aí você tem que ver se os preços aumentaram tanto assim, mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Você deixar dinheiro em dólar, você ganhou da inflação de uma determinada maneira em reais durante 10 anos, e veja, isso ter acontecido não significa que vai acontecer de novo, tá? É só um fato econômico, não estou falando deixe seu dinheiro em dólar, não faça isso, pesquise com seu assessor de investimento, não venha me encher o saco, tá? Agora, o que eu estou querendo dizer é, no ambiente deflacionário, você tem um desincentivo a risco. Por quê? No ambiente inflacionário, você sabe que você vai perder dinheiro se você o deixar parado. Então, se você aplica num CDI para ganhar 10% ao ano, você quer esse risco de deixar esse dinheiro, abrir mão do seu dinheiro e deixar no banco, porque você sabe que se você não fizer isso, a inflação está na casa dos 5%, então você vai perder 5% do seu valor de compra por ano. Outra coisa, inflação é a perda generalizada do poder de compra e depende da sua cesta de produto. IPCA, IGP e INPC não são a inflação, eles são índices de cestas de produto. E qual é o grande problema do IPCA no Brasil? O Brasil é um país muito desigual, a cesta de produto é muito grande. Então, quando o mapa é muito grande, ele não serve para nada, porque ele já é do tamanho da coisa real. Então, você vai precisar de um outro mapa para diminuir. Então, a amostra não pode ser muito grande, não pode ser muito pequena também, mas ela não pode ser muito grande, porque senão você distorce. Então, às vezes, é por isso essa impressão que, não, subiu muito mais, a inflação é 5%, mas o Brasil é enorme, não são todas as capitais que o índice é feito. Então, você tem um problema dos índices também, tá? Até para isso aqui, que é o problema dos juros. Se vale a pena ou não eu deixar o dinheiro parado no banco, sendo que a inflação está 5, então os juros é 10, então eu vou receber uns 4,5 aí de volta. Muito bem. Agora, na deflação, se o juros está 10 e você tem um processo deflacionário de menos 1% ao ano, na verdade, você está recebendo coisa de 11,1% de rendimento. Por quê? Você tinha 100, você fez 110 com juros, só que hoje o que você comprava com 100, você compra com o que você comprava com 100, hoje você precisa de 99, as coisas são mais baratas. Então, você pode se dar ao luxo de não deixar o dinheiro no banco. Você pode se dar ao luxo de deixar o dinheiro debaixo do colchão, porque o dinheiro não vai perder valor. Esse é o ambiente deflacionário. Esse é o ambiente deflacionário. Só que tem um problema com o ambiente deflacionário. Primeiro de tudo, na inflação, você tem um negócio chamado indexação. Né? Todo ano, salários, o salário mínimo, o salário de funcionário público, municipais, tal, tem legislação específica, não é todo ano que isso se faz, eu sei que tem confusão, mas teoricamente você tem o aumento do salário do funcionário público, você tem o aumento do salário dos pensionistas e pensionistas aposentados, né, e pessoas que recebem da Seguridade Social, você tem via salário mínimo, né, porque os benefícios são indexados via salário mínimo. Boa parte dos trabalhadores brasileiros também recebe salário mínimo. Então, todo ano o salário vai com uma fórmula que leva em conta a inflação do ano passado. Você tem os contratos de serviços públicos concedidos à iniciativa privada, que são contratos que, no próprio contrato, já usam um índice de inflação para aumentar as tarifas, levando em conta a inflação do ano passado, né? Por exemplo, tarifa de pedágio, tarifa de energia. Ele pode utilizar a inflação passada para, aí depende do contrato, para aumentar o preço anterior. E é a forma como o serviço público também faz a indexação de custo de tarifas, de orçamento público, né, quanto dinheiro vai ser gasto. A inflação, sim, é um preço, uma noção importante da economia que reorienta contratos e retroalimenta a inflação. Tá? Isso se chama rigidez de salários e rigidez de contratos. Né? A rigidez de contratos é quando no contrato diz que o contrato é para 3 anos e a cada 12 meses ele vai ser reajustado via IGP, né? Por exemplo, um contrato de aluguel, né? Que é o índice geral de preços. Isso sim, e isso é rigidez de contratos. Só que você também tem a rigidez salarial. Se o seu salário é 1.500, veio o salário mínimo, você é reajustado obrigatoriamente para 1.600, vamos supor. Eu sei que está 1.500 alguma coisa, 1.588, não sei quanto tá, mas vamos supor que aumentou 100. Tá, o salário era 1.500, foi para 1.600. Isso aqui, o seu patrão é obrigado a fazer, aumentar o seu salário para cima. Só que, vamos supor que o Brasil entra num regime deflacionário e o que R$ 1.500 compravam no ano passado, agora você precisa de R$ 1.400. Né, porque você tem uma deflação. Então você tem uma deflação alta, tá? Uns 8%. O que R$ 1.500 compravam, agora você precisa de R$ 1.400, tá?
Beleza. Então você concorda que o seu patrão está te pagando mais realmente? Porque se aqui, quando eu era criança, um médico ganhava, que eu achava que era um baita de um salário, uns 3 mil reais. Hoje, 3 mil reais é um bom dinheiro, mas é a renda média do brasileiro. Não, você ainda tem uma vida muito complicada, né, com 3 pau por mês. Então, se algum médico ainda recebe 3 mil reais, como recebia há quase 30 anos, ele está ganhando menos, certo? Certo. Só que os hospitais hoje cobram mais caro dos planos de saúde, cobram mais caro do plano de saúde, de internação privada, ou de receber dinheiro do próprio Sistema Único de Saúde. Eles cobram mais caro, não cobram? Cobram. Então a receita do hospital aumentou muito em relação à despesa com folha salarial se eles mantêm médico 3 mil, não é? Sim. Então vocês concordam que o profissional está mais barato num regime inflacionário? Sim. A inflação corrói salários e deixa o custo trabalhista mais barato. Tá? O custo trabalhista é mais barato num regime inflacionário. Você está corroendo salários. O pessoal fala muito de imposto inflacionário, mas imposto inflacionário não é bem isso. Na folha salarial, isso é realmente uma transferência de renda dos funcionários para os patrões. Tá? Você também tem não só o custo do trabalho, como você também tem uma empresa, uma indústria que toma um empréstimo de 1 milhão, e vamos por aqui, 1 mi, né, para devolver em 5 anos. Como a inflação média no Brasil é 5% ao ano, tá, nós podemos dizer que para ele pagar esse 1 milhão depois de 5 anos, realmente está custando a ele em valores de, vamos por aí, 2015, 2025, vai custar a ele em valores de 2025, lá em 2030, vai custar para a pessoa 750 mil reais de hoje, não 1 milhão de hoje. Por conta da inflação esperada, da expectativa de inflação. Beleza? Muito bem. Então, a taxa de juros, se for 15% ao ano, se a taxa de juros for 15% ao ano, tá? 1,15 elevado a 5, tá? Fiz errado. 1,15 elevado a 5, tá certo. Né? Ela dobra, né? Então esse 1 milhão seria 2 milhões. Só que como o custo real é 750 mil, na verdade ele está pagando 1,250. Ele está pagando 1,250 de juros no final do estudo, e você também tem os fatores, porque o dinheiro, quanto mais você paga antes, menos ele vai valer do que no valor do dinheiro lá, entendeu o que eu quero dizer? Você tem a inversão dos juros também, né? Porque é inflacionário, é um regime inflacionário. Então esse 1 milhão de dívida hoje é uma dívida maior do que seria daqui 5 anos, tá? O dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro amanhã, beleza? E por que eu quero saber da dívida? Porque quando eu estou colocando para eu pagar a parcela, uma parte dessa parcela é corroída pela inflação também. Os bancos também perdem dinheiro no regime inflacionário. Por quê? Porque o banco tem uma coisa que um produtor de sorvetes, um fabricante de móveis, uma oficina de carros não tem. O banco tem estoque de dinheiro. E aquele dinheiro em si está sendo corroído pela inflação. Então, quando o banco tem estoque de dinheiro, ele também sofre com a inflação. E o que o banco tem que fazer? Ele tem que pôr uma taxa de juros mais alta. Só que quando a taxa de juros aumenta, o volume de empréstimo diminui. Então, o spread tem que ser cada vez mais alto para valer a pena. Só que isso diminui o volume, porque banco também ganha no volume. Ah, Léo, então, você está falando que banco é coitado? Olha, uma das únicas coisas que faz banco realmente ter dinheiro é a reserva fracionária, que ele pode multiplicar a quantidade emprestada. Porque se você pegar as contas, banco dá lucro tal por causa da reserva fracionária. Ele consegue segurar o risco e ele dá liquidez para o sistema, ele vai emprestando e pagando dentro da reserva fracionária. Mas é importante vocês entenderem o seguinte: tanto o sistema bancário como o sistema produtivo para salários e o Estado, em dois aspectos, o Estado no bem-estar social, welfare state, bem-estar social, como no financiamento da dívida. O Estado, para manter o estado de bem-estar social, o Estado é patrão. Ele contrata médicos, ele contrata psicólogos, ele contrata policiais, não é bem-estar social, mas de uma determinada forma. Ele contrata uma massa de funcionários públicos que são funcionários do Estado. E o Estado também tem um problema do custo do trabalho. Então, o regime inflacionário também é necessário para a manutenção dessa grandiosa folha de pagamentos. Porque num problema de disrupção da produção,
um aumento do nível de preços possibilita um ajuste na folha de pagamento sem gerar desemprego. Por quê? Se eu estou pagando 5 mil reais de salário para o João, eu estou pagando 5 mil reais de salário para o João, e deu um problema na produção, deu uma crise, deu alguma coisa, eu tenho duas opções. Ou eu mando o João embora, ou eu mando o João embora, eu não tenho dinheiro. Só que, se a inflação está muito alta, o custo do João de 5 mil há 2 anos, e eu continuar pagando 5 mil para ele, esse 5 mil hoje vale o que 3 mil valia há 5 anos. Então, eu, empregador, eu mantive o trabalho do João, eu mantive o trabalho dele, eu não mandei ele embora, mas ele está realmente ganhando menos. O Estado, quando ele toma dinheiro emprestado, ele também está pagando realmente menos a quem está emprestando. Léo, isso é regime de juros negativo. Não, isso é normal. A correção monetária a correção monetária não corrige totalmente. Por quê, Léo? Porque, veja, se você tem um regime inflacionário e você coloca a indexação de que, para evitar que o João perca, todo mundo tem que aumentar o salário 5% ao ano, que é para bater na inflação de 5% ao ano. Se você aumenta os preços em 5%, aumenta o salário em 5%, você vai equilibrando. Não. Porque a inflação, como os austríacos disseram muito bem, mas não foram só eles, mas isso eles concordam, o problema da inflação é que o aumento generalizado não é tão generalizado assim. Né? Demora para que a onda de aumento de preços passe pela economia inteira. Então você tem a perturbação dos preços relativos. Quando você perturba os preços relativos, demora para que o aumento de preço do pão chegue até o aumento do preço dos carros. Por quê? Porque quem produz carros também come pão. Então, se o pão aumentou de preço, vem desde vai passando de insumo em insumo, porque agora as pessoas precisam pegar mais dinheiro para comprar pão, até quem produz carro. Teoricamente, não é assim o mecanismo de transmissão. Mas, teoricamente seria, né? Porque as pessoas vão negociando uma economia e o preço vai aumentando, porque um precisa de mais. Aí você tem a pressão por demanda de salário, você tem esse tipo de coisa. Não é assim que funciona, porque os preços são administrados. Isso é uma coisa que o pessoal esquece. Os preços são administrados em quase todas as economias do mundo. Léo, como assim? No Brasil os preços são administrados. O salário mínimo é um preço administrado. O salário de categorias profissionais é dado em negociação do sindicato. Léo, isso não está certo. Eu não estou falando que está certo, estou falando que o mundo é assim. O mundo é assim. Os preços relativos são perturbados pelo regimento inflacionário, pelo fenômeno inflacionário, e eles são perturbados ainda mais por grupos de interesse que piram pouco, farinha pouca, meu pirão primeiro. Errei, parecia o Chapolin Colorado agora. Né? Eles brigam pela participação. Qual é esse problema, Léo? É um problema de economia política, que se chama o problema distributivo. Quando você tem um aumento de preços por disruptura de mercado, ou por aumento da oferta monetária, ou por apenas esgotamento do modelo produtivo, ou envelhecimento generalizado da população, não importa. Você tem um aumento do nível de preços. Grupos de interesse se unem. Não, aumentou o preço do diesel. Só que eu, caminhoneiro, não quero pagar mais pelo diesel. Então alguém pague para mim. Caso contrário, eu não vou fazer frete. Não vou puxar carga. Ou se eu aumentar muito o preço, beleza, eu vou repassar tudo e o cara que vende tomate na feira aí, que vem lá de Goiás, agora é você que aumente o preço do tomate. Aumentando o preço do tomate, aumenta o preço real para a dona de casa, ou o dono de casa. Você tem um problema distributivo. Você realmente tem um problema distributivo. E você leva ao problema dos preços relativos. Isso é um movimento inflacionário. Na deflação, vamos supor que houve um aumento da produção, houve um aumento de produção ou houve uma disrupção na economia real em que o dinheiro começa a valer muito mais porque você teve uma série de calotes e você quebrou todo o sistema creditício, vamos supor. Se acontece isso, você tem um problema de que as pessoas querem mais pelo dinheiro. Então, os preços começam a diminuir referente ao dinheiro. Beleza? Beleza. Só que, quem tem mais dinheiro pode começar a pagar de um apartamento que valia 500, ele paga 400. O restaurante, que antes cobrava uns 100 pelo almoço, agora estão cobrando 70, porque é uma forma de manter os funcionários. Isso é deflação. O movimento deflacionário é muito mais dramático que o movimento inflacionário. Tá? Porque no movimento inflacionário você está repassando custos. No movimento deflacionário você está pedindo, pelo amor de Deus, para você não quebrar.
É isso que as pessoas entendem. Vocês falam tanto de movimento austríaco, vocês falam tanto de praxeologia, vocês esquecem que quem faz economia é comerciante. Quem faz economia é agricultor. Quem faz economia é industrial, que muitas vezes esse industrial não é o Henry Ford. Muitas vezes esse industrial é o dono de uma padaria ou de uma fábrica de bolacha. E no movimento inflacionário, o dono da fábrica de bolacha, o dono da padaria, o comerciante, o caminhoneiro que faz frete por conta, ou o dono de empresa de transporte, que às vezes é só um cara aí que deu sorte na vida e conseguiu comprar 2 caminhões. Sorte não, né? Deu sorte de que o trabalho dele deu frutos, né? Esse cara começa a ver que o preço das coisas que acabou, que não tem atividade econômica. Porque ninguém te fala também como é que vem deflação, né? A deflação vem da queda de velocidade de circulação da moeda. Né? A deflação não vem porque a base monetária é fixa. A deflação vem por falta de circulação de moeda, tá? Seus bitcoiners. A economia real, na economia real, o jogo é outro. Não é essa brincadeira de gráfico, de coisa subindo, não é isso. Na economia real, vamos fazer um movimento de transmissão, vamos fazer um experimento mental científico. Como que os preços começam a diminuir? Falta de dinheiro. O dinheiro começa a baixar, não há dinheiro na praça, e, por conta da economia moderna, você tem um negócio chamado rigidez de contratos, e rigidez salarial. Eu não posso mandar embora o João que ganha. Eu não posso chegar pro João e falar: João, você tá ganhando 5, vamos pagar 4. Eu não posso. Eu não posso. A Justiça do Trabalho, os sindicatos não deixam. Ah, Léo, acaba com a Justiça do Trabalho e os sindicatos. Eles existem não porque uma lei mandou. Eles existem porque o movimento da história gerou os sindicatos. Os trabalhadores se unem normalmente. Isso é normal. Sindicato não é um problema em si. O problema é grupos que ficam em sindicatos, tá? Isso aí vocês também têm que entender. Pela rigidez de contrato, eu tenho um monte de duplicata para pagar. Léo, o que é duplicata? Então, seu Bitcoin, você não sabe o que é uma duplicata e você quer resolver a economia. É isso que eu começo a ficar bravo no Twitter, nesse tipo de coisa. Vocês não sabem o que é duplicata, vocês não sabem o que é cheque aportador, vocês não sabem o que é uma operação com factoring. E vocês querem falar com problema inflacionário, como resolver o mundo. Meu amigo, você não sabe vender uma caneta. Sabe? Mas tudo bem, vamos lá. Por rigidez de contratos, eu tenho duplicata para pagar, não tenho fluxo de caixa, não tá vindo venda, a crise tá uma porcaria, eu não consigo vender, eu tenho folha salarial, o meu faturamento que normalmente era 100 mil reais por mês, não entrou 50 esse mês, eu tenho 30 pau de duplicata para pagar, mais uma folha salarial de 12 conto. O que eu faço? Se eu pagar todo mundo, eu não tenho para comprar mercadoria. O que eu faço? Eu tenho estoque. Eu queimo estoque. Eu queimando estoque para quê? Para entrar dinheiro. Porque o estoque está avaliado em 30 mil. Eu vendo por 15. Por quê? Porque eu preciso pagar a folha de pagamento. E eu preciso pagar a duplicata anteriormente. Porque se eu não paga a duplicata anterior do mês passado, que é esse estoque que está aí, eu não tenho crédito para renovar o estoque, porque ficou com o nome sujo na praça. Se eu não tenho crédito para renovar o estoque, eu quebro. Então é preferível ter prejuízo agora. Léo, por que você não pega um empréstimo? Meu amigo, se eu não tenho dinheiro para pagar a folha de pagamento do mês, e não tem venda. Porque veja, uma coisa que as pessoas esquecem também, o comerciante, o industrial, não se importa com retorno real. Eles se importam com fluxo de caixa. Ah, não, porque veja, o juros real negativo, você colocou R$1.000, esses R$1.000 vai voltar a 1.150, só que hoje não vale mais a pena. Meu amigo, isso é importante se você é rentista. Se você é comerciante, se você é industrial, o que você precisa não é saber quanto que está dando de real. O importante é quanto está sabendo de fluxo. Quanto está entrando de fluxo? Você colocou 1.000. Olha, veja, pela M2, pela raiz quadrada da casa do baralho, eu teria que ter uma volta de 3, mas está voltando só 2. Não importa. Você colocou 1.000. Quanto que você tem que pagar por mês de folha salarial? 2. Quanto você tem que pagar por mês de aluguel? 2. Quanto você está pagando de duplicata passada? 2 também. Então aqui eu tenho 7, certo? Quanto está dando de fluxo? O fluxo está vindo 7,5. Ótimo. Está pagando as contas. Isso é o pequeno comércio que sustenta o Brasil, primeiro de tudo. E o mundo inteiro é assim, tá? Restaurante nos Estados Unidos, serviço, economia baseada em serviço, é fluxo, tá? É fluxo. E aí, como é que começa a deflação? Eu tenho que queimar estoque. O preço vai baixando, porque a economia precisa de mais liquidez, a economia precisa de dinheiro. Os preços vão baixando. A taxa de juros tenta fazer isso, né, para segurar a inflação. Mas aí você entra no ambiente em que você reprimiu a economia e as pessoas não estão mais produzindo, ou as pessoas preferem ter dinheiro do que ter bens e produtos, ter dinheiro do que ter bens e produtos, as pessoas vão diminuindo a velocidade de circulação do dinheiro. Você vai tendo um movimento de entesouramento.
você está tirando dinheiro da economia. Porque a velocidade da circulação da moeda diminui. Léo, não, porque a velocidade de circulação da moeda é coisa de neoclássico. Eu sou austríaco que não sei falar uma palavra de inglês, tudo que eu leio do Mises eu traduzo. Não, tá bom. Agora, inglês e alemão, né? Tudo bem. Agora, o problema é o seguinte: é velocidade da circulação. Por quê? Porque quando Mises escreveu, era padrão ouro, né? Era a mudança do padrão ouro do padrão ouro clássico para o padrão ouro do entre guerras. Agora, o problema é o seguinte: por algum motivo, havia destruição de ouro? Não, não havia. O que o ouro fazia? O ouro parava de circular. O ouro parava de ser moeda. Ele ficava como tesouro nos bancos e nos estados ou nas fortunas particulares. Então, o que estava acontecendo? O ouro estava circulando numa velocidade menor em relação ao estoque total. É isso. Tá. Ah, não, mas isso não está escrito em nenhum trecho que eu posso tirar print e colocar no Twitter e te marcar. Leia o livro. Leia o livro e honestamente me diga se não é isso que me diz. Não é esse termo que ele usa, não é isso. Mas é isso, é praticamente isso que ele está falando. Aprendam a interpretar textos. Pelo amor de Deus. Interpretem. Interpretem. Tá? Bem, você começa um movimento de entesouramento e que as pessoas começam a perceber de que o dinheiro que ela tinha guardado hoje, começa um movimento em que começa a faltar dinheiro no mercado. E os comerciantes que estavam vendendo um produto por 100 agora estão vendendo por 80, depois de um tempo vende por 50. Isso é sustentável por quanto tempo? Os comerciantes podem tentar reduzir os seus custos. Custos o que, Léo? Eles podem reduzir os custos da folha de pagamento, eles podem reduzir a qualidade dos produtos, eles podem tentar reduzir o seu custo de capital. Né? Eles vendem alguma mercadoria, eles vendem algum bem real, algum imóvel, algum carro, alguma coisa, eles vendem para ter dinheiro para poder quitar um financiamento, para esse tipo de coisa, para reduzir o custo totalmente. Tá? E aí eles vão diminuindo a folha salarial. Veja, por rigidez de contratos, as pessoas não podem renegociar dívidas porque elas querem. Mas num ambiente em que você tem uma depressão econômica, é normal que eu possa sentar com o meu credor, a pessoa que eu estou devendo, e falar: olha, seu credor, o nosso contrato era 100, mas você está vendo como é que está a crise. Se eu te pagar 50, morre o assunto? Sim. Então você faz renegociação. A rigidez de contrato existe, mas você ainda tem um poder de negociação, dependendo do seu tamanho e o tamanho da pessoa que você está devendo. Só que, para trabalho, você começa a mandar pessoas embora. Por que você manda pessoas embora? Porque você não pode reduzir salários. Ou mesmo se você pudesse, por algum acordo coletivo, como foi na época da emergência sanitária, que houve um acordo coletivo, não tem dinheiro suficiente na praça, por culpa de um desrompimento real da economia, não tem dinheiro suficiente na praça, então o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar pessoas embora. Aí veio o Estado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Olha, nós, Estado, pagamos um pedaço do salário. Ou você tem permissão de pagar menos para a pessoa trabalhar menos. Ou você tem permissão de pagar só uma ajuda de custo enquanto a pessoa fica em casa, mesmo não tendo trabalho. Ou você parcela. Teve diferentes modelos no mundo inteiro. Isso é uma forma de que um problema real da economia foi encarado para evitar demissões. Léo, então depressão econômica e problemas reais, como problemas sanitários, como teve em 2020, geram deflação? Sim. Mas por que as coisas só aumentaram de preço durante a deflação, durante o problema sanitário? Porque o Estado atuou para gerar inflação. Por quê? Porque a inflação mantém o nível de empregos. Léo, mas a política monetária é neutra no longo prazo. No longo prazo. Para um problema pontual, se está faltando dinheiro na praça porque não tem movimentação econômica, o que você faz? Você libera crédito barato, você supre os agentes de dinheiro para eles poderem honrar os contratos e manter um pouco o nível econômico. Léo, isso vai gerar inflação. Isso não gera inflação. Isso gera problemas de alocação de recursos. Tá? Porque você aumentou. Léo, mas você está aumentando a oferta de dinheiro, mas a demanda de dinheiro continua. A demanda continua. As pessoas continuam demandando. Os contratos continuam sendo pagos. Tá? Isso gera um problema, sim, na economia real. Isso gera distorções reais, sim. Mas olha, o mundo não é um morango, como diria um youtuber comunista. O mundo não é um morango. Você ter problemas na economia real, você tem que escolher. Quais são os problemas? Desemprego. Desemprego é o pior dos problemas macroeconômicos. O desemprego é o pior dos problemas macroeconômicos. É o pior deles. Porque, veja, a vida é curta. O camarada que se forma com 20 anos e você tem uma crise econômica, como foi 2020, como foi da Dilma, você tem uma crise econômica daquela que gera desemprego, gera redução de atividade econômica e gera todo esse tipo de coisa. Se você tem um movimento deflacionário,
em que as pessoas simplesmente não estão empregando fatores de produção. Porque o que é deflação? Deflação é você ter mais bens reais na economia do que você quer. É você ter mais fatores de produção, é você ter mais emprego do que necessário. Isso é um problema distributivo numa forma de que existe mais riqueza do que as pessoas são capazes de produzir. E quando você tem um problema de desemprego, um problema deflacionário, uma recessão, você acaba com a vida de um sujeito. Por quê? Porque o camarada fez 20 anos, aí uma deflação demora 4, 5 anos, o movimento deflacionário demora 4, 5 anos para ocorrer, e não há emprego, porque as pessoas não estão produzindo, não estão consumindo, é só subsistência. Subsistência, não estou falando de você ir para uma fazenda, não, subsistência em casa mesmo. Você só paga suas contas, paga a conta de luz, come arroz, feijão ali, acabou. Ninguém vai para um teatro, ninguém vai para um barzinho, ninguém vai ver um filme, gasolina é o mínimo. Você está num movimento de retração econômica. Tudo, não há dinheiro na praça o suficiente. Isso gera um problema de que a pessoa perdeu tempo na vida, porque o tempo tem qualidade, o tempo é escasso. Naquele momento ela devia estar fazendo um estágio, naquele momento ela devia estar tendo um emprego mesmo que pagasse menos, mas ela devia estar fazendo um estágio, ela devia estar fazendo um intercâmbio, dependendo a condição do mundo, ela devia estar fazendo isso para se enquadrar na carreira, ela devia também estar namorando para casar, ela devia estar casando, devia estar tendo filho, aquela pessoa. E com uma crise econômica de desemprego e falta de dinheiro, não há liquidez, não há demanda agregada, não há atividade econômica o suficiente. Você pode ser que não haja fome, normalmente há. Pode ser que não haja fome, mas não há dinheiro. E a deflação, quando você tem um problema de desemprego, você você vai ter duas soluções monetárias. Ou você deixa e a própria retenção e redistribuição de dinheiro dentro da economia, o ajuste vai ser feito deflacionariamente. Você fazendo deflacionariamente, você vai gerar desemprego, você vai gerar desemprego de trabalho, né? Porque dentro da síntese neoclássica, desemprego é tanto de máquinas e equipamentos como de trabalho, né? Os keynesianos chamariam de capacidade ociosa. Então utilizemos esse termo keynesiano, apesar da teoria que eu estou aplicando não é uma teoria keynesiana. Você vai gerar desemprego de mão de obra, você vai gerar capacidade ociosa da produção. E essa renda da produção está pagando cada vez menos. Ela pagando cada vez menos, as pessoas, aquelas máquinas não vão valer nada para a revenda. E elas também não valem nada para os produtos que elas estão produzindo, porque tem muita máquina. Porque você vai tentar fazer as máquinas renderem, só que tem mais produto do que tem de dinheiro no mercado. E aí, tudo isso acontecendo, você não vai ter incentivo de produção. Só que o dinheiro vai saindo da economia, vai minguando da economia, não automaticamente para todo mundo. Tem pessoas que são afetadas mais rápidas e setores que são afetados de forma mais rápida. Essas pessoas estão mais pobres em relação às pessoas que ainda têm alguma atividade econômica. À medida que a depressão vai passando pela economia, você vai tendo algumas pessoas com mais poder aquisitivo do que outras. Não, Léo, não é assim. Então por que você quer ter Bitcoin? Há setores econômicos que têm mais poder aquisitivo que outros, mesmo com deflação. E isso vai gerando uma onda deflacionária que vai destruindo os preços relativos. E você gera também assimetria de informação, você tem compras em que você não sabe quanto que vale uma fazenda, quanto que vale um carro, quanto que vale uma casa, e você vai tendo o travamento da economia, e as coisas vão ficando, isso é importante, as coisas vão ficando mais caras, mesmo que você tenha recebido, por exemplo, antes valia R$100 aquele quilo de carne, agora vale 30. Nossa, uma deflação considerável, quase 80%. Sim, muito bem. Uma deflação muito considerável. Só que tem um problema. Agora, a renda média não é mais 100, a renda média é 30. Então, os preços relativos continuam mais ou menos os mesmos ao que eram, só que agora há menos velocidade de circulação da moeda, há menos dinheiro trocando de mãos, ou seja, você aumentou a concentração de renda. Você aumenta o quê? A pobreza. Você aumenta o quê? Você aumenta a pobreza. Você tem uma concentração de renda. E a deflação faz o dinheiro ir das pessoas menos líquidas para as mais líquidas, ou seja, gera entesouramento. E aí tem um problema que é o seguinte, a sociedade atual, você não tem essa liberdade de demissão. Você não tem, por economia comportamental, você tem uma série de problemas sociais que você gera nas pessoas, né, de saúde até psíquica, por perda de emprego, esse tipo de coisa, que geram problemas sociais em si. Você tem também o problema do bem-estar social. Se você não tem dinheiro suficiente na economia, como você mantém um aparelho de bem-estar social? Léo, mas isso não era importante, isso não era importante em 1930, que as pessoas ainda sabiam quem eram os seus bisavós. Hoje tem gente que não sabe quem é o pai.
A sociedade hoje não pode se dar o luxo de ser madura. Léo, mas eu acho que as pessoas têm que se ferrar mesmo, tal, tal. Mas você é você e seus vizinhos. Você quer o fim de todo o aparato social. Gente, isso é revolucionário. Outra coisa, produção. Se você tem um ambiente deflacionário seguido e expecto, né, que você espera que ele vai acontecer, por expectativas racionais, o camarada vai parar de colocar dinheiro na produção. E ele vai tirar dinheiro da produção para se tornar mais líquido. Por quê? Porque a taxa de juros. Hoje, você já sabe que é o seguinte: com taxa de juros a 15%, quem produz? Quem não tem capital, quem não tem outra opção. Num ambiente deflacionário, que seja de 2, 3% ao ano, que é uma inflação normal, é uma deflação possível, tá? Um ambiente deflacionário que dure décadas, como no Japão. Léo, mas o Japão continua produzindo no mercado externo, né? Porque o dinheiro vem dos mercados externos, o Japão se mantém, e aí os salários são pagos no Japão, o consumo é muito baixo, a poupança é muito grande, o Japão é um grande investidor externo, né? Mas num ambiente de deflação, isso gera outros problemas, que isso. A deflação é pior para a natalidade do que a inflação. Você gera uma série de problemas que você não tem mais incentivos para a produção. Porque se eu estou recebendo 2, 3% ao ano e não há movimentação de dinheiro e os agentes não estão líquidos para o meu pagamento, para que eu receba o dinheiro de volta, porque eu vou abrir mão do dinheiro. Eu vou produzir aonde? Vou produzir na agricultura, né, porque eu tenho as terras. Eu vou produzir na agricultura e eu vou produzir em coisas que sejam não capital financeira extensivas. Eu vou produzir em coisas que sejam capital físico intensivas e que precisem de pouco capital financeiro. Uma fábrica é capital física, mas ela precisa de muito capital financeiro para começar. Você precisa comprar as máquinas e equipamentos. Terras, você precisa de algum capital financeiro, mas você precisa das terras e você precisa de máquinas e equipamentos. Os bens e serviços que você precisa para a sua fábrica, eles entram como custos que você pode utilizar o próprio insumo como compra e venda, títulos de duplicata ou de duplicata em rural é meio difícil, né? Ou de mercadoria de futuros. Tá? Então, os setores que conseguem produzir setores com pouca tecnologia. Por quê? Porque fábricas. Léo, mas o aumento da produtividade leva à deflação. Não, não leva. Por quê? Porque vocês esquecem o negócio chamado destruição criativa. Ou a fábrica do primeiro carro ainda está ativa até hoje. Não está. Todo o investimento feito para o primeiro carro foi pago, virou fortuna e foi reinvestido para a produção de novos carros. Os computadores, os celulares, a mesma coisa. Você tem, sim, uma deflação relativa, uma queda de preços relativa das tecnologias obsoletas, só que a ponta de linha, a tecnologia de ponta, continua mais cara. Por quê? Porque ele tem que continuar pondo reinvestimento. E como é feito isso até hoje? É feito com déficits. Déficits do quê? De empresas. As empresas precisam redução da dívida, do estoque de dívida reduzido inflacionariamente, né? Porque se eu tenho uma dívida de 1 trilhão, mas a inflação em 5 anos vai ser 25%, então agora não é mais 1 trilhão, 750 bilhões, realmente. E o produto que ele produz é um produto que realmente mantém o valor no tempo. Então, ele consegue ir pagando estoque de dívida. E ele tem a linha de produção. E ele tem fluxo. Só que, quando você tem um movimento deflacionário, porque eu vou tomar risco? E o estoque de dívida? Eu não posso tomar dívida. Então, o dinheiro começa a circular menos. Como você faz P&D? É uma coisa que as pessoas esquecem muito. Pesquisa e desenvolvimento. Como é que você faz pesquisa e desenvolvimento no ambiente deflacionário? Os estados vão ter que fazer isso. Os estados com qual capacidade fiscal? Se os estados tomam dinheiro. Léo, mas a deflação sempre existiu, sempre houve deflação. Não, não é mentira isso. É muito mentira isso. Porque, primeiro, o padrão ouro, você tinha alteração do nível de preço de mês a mês. Mas, sazonalmente, você tinha aumentos de preço, sim, comparados de biênio em biênio, de triênio em triênio, você tinha, sim, os aumentos de preços. E a economia não era tão dependente de investimentos. A economia do padrão ouro, agora vocês vão me chamar de comunista, ela é baseada em extrativismo. Extrativismo onde? Neocolonialismo. Imperialismo. Ela é baseada em extrativismo. Ela não é baseada em investimentos. Os investimentos são em máquinas e equipamentos e investimento em capital humano, que existia já uma grande rede de técnicos na Inglaterra, né, nos Países Baixos também, que iam fazer o descobrimento ali a partir do século XVIII, a partir do século XIX, né, no começo do século XIX, junto com a Revolução Francesa, você começa um movimento de extrativismo para alimentar os primórdios do que viria a ser a Revolução Industrial 30, 40 anos depois. Só que isso era extrativismo. O investimento eram frotas, o investimento eram ferrovias, o investimento não era produção de uma usina nuclear. O investimento não era a produção de uma planta
de todo um complexo de fábricas de carros que dá para ver da estratosfera. Vocês já viram a mancha da fábrica de carros da Hyundai na Coreia do Sul? É do tamanho de uma cidade, acho que do Porto de Campinas. Deem uma olhada. A quantidade de capital que é necessária. E outra, você tem que reinvestir ano a ano, ano a ano, ano a ano, ano a ano. Como se faz isso com deflação? Léo, mas isso leva à destruição do poder de compra dos trabalhadores. É o que eu falei no começo. Você tem suas savings, não tem? Você tem sua poupança, você tem o seu patrimônio, certo? Você tem seu patrimônio. A deflação te ajuda que seu patrimônio valha mais e sua savings vale mais, certo? Certo. Só que tem um problema. Então, se num regime deflacionário você tem um dinheiro que sempre vale alguma coisa, você vai tentar reduzir o consumo. Porque você sabe que um pão que você come hoje, daqui 2 anos você poderia comprar um pão e meio, dois pães. Para pão não tem tanto problema. Agora, para um carro, para uma casa, para plano de casamento, você inverte a preferência temporal. Ah, mas e você também prejudica a capacidade de investimento. Léo, mas pela escola austríaca, todo investimento vem da poupança. Sim, vem. Sim, com certeza. Só que o problema é o seguinte: por microeconomia, que eu acho que é uma coisa que analisou melhor a própria praxeologia de Mises e as próprias escolhas que Hayek fala também, você entende o seguinte: por que a pessoa, por expectativa racional, por que ela colocaria para abrir uma pizzaria, que hoje a pizza é 40, amanhã vai ser 30, e ela vai continuar pagando um salário mais ou menos o mesmo, e ela tem a rigidez de salário, ou seja, ela está pagando o mês anterior, ah, por que ela faria isso se ela deixar o dinheiro debaixo do colchão vai dar um rendimento real de 1% ao ano? Você produziria coisas com pouquíssimo desperdício de capital. Aí você tem um problema também da deseconomia de escala. Né? Quanto mais você produz, o modelo de produção se esgota e você tem os rendimentos decrescentes do capital. Você precisa de mais capital. Né? Você também tem a manutenção da formação do capital bruto. Como é que você faz tudo isso numa economia de massas? A economia que nós temos hoje. A produção em que um Zé Ninguém, que nem eu, pode ter um relógio suíço. A produção em que o Zé Ninguém, que nem eu, pode ter um celular que não faz o que um computador de última geração fazia há 30 anos. O que é um Zé Ninguém, que nem você, ou que nem pessoas que eu conheço, ou que nem eu mesmo, que tem um carro. Uma máquina. Que vocês não param para pensar o que é um carro. A quantidade de riqueza disponível na sociedade hoje é enorme. É enorme. Não, Léo, mas é tudo muito mais caro. Sim, mas, meu amigo, há 30 anos, se você tivesse o equivalente a 10 salários mínimos, você não podia ir há 30 anos para a Austrália e voltar com 10 salários mínimos. 30 anos. Hoje você pode. A cesta de consumo é maior, existe mais riqueza disponível. Ah, mas o preço das casas está mais caro, o preço dos carros está mais caro. Realmente está. Do carro não. Do carro se mantém estável. Mas dos imóveis, do ouro, do Bitcoin, sei lá, está mais caro. Sim, está. Por quê? Porque eles são reservas de valor. Eles reservam valor no tempo. Só que as outras coisas, a sociedade que nós estamos hoje não é uma sociedade de poupança, é uma sociedade de consumo. E, deixa eu falar uma coisa pra vocês, todos vocês gostam de sociedade de consumo. Todos vocês gostam de sociedade de consumo. Todo mundo quer implementos médicos, farmacêuticos, na ponta do aplicativo, no dedo no aplicativo. Todos querem uma sociedade de consumo. E a sociedade de consumo só pode ser feita com um regime inflacionário. Estudem o que aconteceu em 1971. Léo, foi o descolamento da produtividade. Sim, por quê? Porque a produtividade, meu amigo, aprendam a saber o que as palavras significam. O que é aumento de produtividade? Aumento de produtividade é o seguinte: com uma unidade de capital, você consegue produzir 3 unidades de renda, certo? Muito bem. Com aumento de produtividade, agora você precisa de uma unidade de capital, agora produz 5 unidades de renda. Mas como isso? O que é uma unidade de capital? É uma unidade de labor com uma unidade de capital fixo, tá? Agora, são 2 unidades de labor para uma unidade de capital fixo. Agora, você precisa de meia unidade de labor para uma unidade de capital fixo. Você precisa de mais capital fixo e menos capital labor, que é trabalho. Você precisa de menos pessoas trabalhando. Você precisa de menos pessoas trabalhando, aqui você está gastando 100 de salário, 50 para cada um, certo? Então você está gastando 100 de salário. Aqui, você está pagando 75 de salário. Você está pagando 25% a menos de salário. Só que você está produzindo o mesmo você está produzindo 5 vezes de rendimento. Você está produzindo 5 de rendimento, gastando 75. Aqui você está produzindo 3 de rendimento, gastando 100 de salários. Isso é o poder do aumento da produtividade do trabalho.
Por quê? Porque agora o que aumenta a produtividade do trabalho? Antes você precisava de 4 pessoas para atender uma lanchonete. Agora você precisa de 2, porque os outros 2 são totens, são máquinas. Isso aumenta a produtividade do trabalho. E aquelas 2 pessoas que sobraram estão ganhando 25% a mais do que ganhavam. Só que a sua folha de pagamento custa 50% a menos. Isso é aumento de produtividade, isso é sociedade de massas. Isso é ida para os serviços. Isso é aumento da riqueza disponível na sociedade. Para quem? Para quem detém capital. Só que isso gera o quê? Isso gera inflação, porque aumenta a velocidade de circulação do dinheiro. Aumento de criação endógeno do dinheiro na sociedade via sistema bancário, a partir da demanda por dinheiro. Por isso que a teoria austríaca não consegue explicar o aumento da base monetária. Porque é por via de demanda. Então, entendam que, quando eu falo que deflação é pior do que inflação, é porque hoje o fim do sistema inflacionário levaria ao colapso da sociedade de massas. Léo, isso seria muito bom. Beleza, mas você é um revolucionário. Você é um revolucionário. Você quer acabar com a sociedade de massa. A sociedade de massa é que disponibiliza as riquezas que nós temos hoje. Eu acho que é mais importante a reformulação e a reforma de algumas partes da sociedade de massa. Principalmente a parte ética da sociedade de massas. Mas a distribuição completa. Agora, e o que diz o seguinte: quem falou que um trabalho que você desempenhou há 30 anos precisa continuar tendo o valor de hoje? Porque há 30 anos você, quando você era pedreiro, vamos supor, há 30 anos você construiu uma casa, certo? Por essa casa você recebeu 100 mil reais. E aí você fala, esse dinheiro eu deixei no banco, naquela época 100 mil reais valia o que hoje vale 1 milhão. Só que hoje 100 mil reais é muito pouco. Naquela época era quase 1 milhão de hoje. Eu perdi dinheiro, eu decidi. Por quê? Porque um trabalho que você fez há 30 anos ainda tem que continuar tendo valor hoje. A sociedade anda para frente, há mais riqueza disponível, há mais capital, há mais bens e serviços, há mais mão de obra, há mais matéria-prima, há mais capital, há mais dinheiro. Não há mais dinheiro pelo aumento da base monetária por conta dos patrões, por conta do Estado apenas. Não há mais dinheiro porque a economia cresceu. Tem mais dinheiro, gente. É isso. Uma economia deflacionária seria uma economia em que você quisesse o aumento das riquezas, mas com a diminuição da velocidade de circulação do dinheiro. Ainda bem que, naturalmente, não dá para ter um regime deflacionário. O Renato, meu amigo que faz aqui, ele tem uma discordância comigo nesse ponto. Mas eu estou tentando convencê-lo. Né? Depois, se vocês perguntem para ele nos vídeos, se eu o convenci já. Mas se você tem mais dinheiro na sociedade, veja a China. A China está produzindo pra caramba, você tem um movimento deflacionário na China. Só que isso está gerando inflação de outros itens na China. Residência, educação, outros itens na China. Porque você aumentou a riqueza disponível das pessoas via produção industrial e serviços para a produção industrial, só que você não tem outros bens e serviços. Aí você tem a moradia, você tem o aumento da poupança, que você gerou muita moradia. Mas aí você não tem a distribuição de bens. Por quê? Porque é tudo uma forma de aumentar a poupança artificialmente. A China também, não vou falar, mas vai quebrar, tá? Guardem esse pedaço aí. Tá bom, pessoal? Curtam, compartilhem e fiquem com Deus.